Seja bem-vindo a mais uma aula com a qualidade Quality Health. Mas assim, é confusa, tá? É uma questão bem confusa. O fato é o seguinte, pensando no que a gente vai fazer. A gente vai fazer um protocolo de dor torácica para esse paciente, o eletro a gente já tem, vai solicitar enzimas cardíacas, depois de 3 a 6 horas vai repetir enzimas cardíacas, vai repetir o eletrocardiograma e, evidentemente, se nesse período o paciente começar a ter dor e essa dor não cessar, ele tem que ir para o cateterismo. Você entendeu? Ele precisa ir para o cateterismo se a dor dele voltar e não cessar. Infarto agudo do miocárdio, a gente já falou um pouquinho no início, naquele caso clínico, né? O infarto agudo do miocárdio caracteriza-se por necrose miocárdica causada por isquemia prolongada, que geralmente é causada por trombose e o vasoespasmo sobre uma placa aterosclerótica. Não tão prolongada, viu, gente? Tá? Como eu falei no início, alguns minutos de isquemia miocárdica são suficientes para causar lesão, tá? Pode se apresentar de duas formas, o infarto agudo do miocárdio com supra do segmento ST, e aí tem a sigla, e sem o supra do segmento ST. O IAM com supra se apresenta quando há uma obstrução completa do vaso. O IAM sem supra quando há uma obstrução parcial. Tá? Por isso que eu falei durante o caso clínico da importância do eletrocardiograma, tá? No paciente que chega com dor torácica, para você definir isso aqui. Nem sempre o infarto com supra você vai ter uma obstrução 100% da artéria, tá? Lógico, sempre vai ser uma obstrução grande, 90%, 95%, às vezes até fechada, às vezes até a artéria está fechada, tá? Mas não é 100% dos casos com 100% de obstrução, não. Mas é perto disso, para causar aquela alteração no eletrocardiograma que a gente viu naquele primeiro caso clínico. Isso, sempre tem o fluxo de sangue, tá? Lembra que eu falei do vasoespasmo, né? Você tem, ou você tem uma placa ali fechando parcialmente a luz da artéria, ou você tem um vasoespasmo que reduz o fluxo de sangue. E aí quando reduz o fluxo de sangue, dói. O paciente tem dor. O exemplo disso é a atividade física. No caso que a gente viu, o cara vai subir escada, ele precisa de mais sangue para perfundir, e ele não tem passagem suficiente, ele tem dor. Falta oxigênio para o músculo funcionar, né? Para irrigar o músculo, quando ele demanda uma quantidade maior de carga energética. E aí ele tem dor. Uma isquemia de parede, aí sempre que ele fizer o esforço, vai sentir a dor? Não necessariamente. Tem gente que tem uma angina crônica, assim, como uma sequela, ou até mesmo como parte do quadro clínico. Mas o paciente que trata e abre a artéria, coloca um stent ou passa um balão para abrir a artéria, esse paciente, ele pode ter uma sequela em alguma parede do músculo cardíaco, e isso pode levar a um certo grau de insuficiência cardíaca, mas dor não. Dor não, porque o sangue vai estar passando normalmente por aquela região, onde antes tinha alguma obstrução. Lógico, com o passar do tempo, com os fatores de risco, pode obstruir novamente, pode até obstruir o stent. Tá? E aí você voltar a ter sintomatologia, ou ter sintomatologia por uma outra artéria, uma outra área do coração que está sendo comprometida. Você pode ter tudo isso. Tá? Dúvida, gente? Tranquilo? Bom, quadro clínico mais ou menos tranquilo, né? Uma dor prolongada que não melhora com repouso ou com o uso dos vasodilatadores coronarianos, o isordil, que a gente já citou, os nitratos, né, em geral, podendo ser acompanhada de palidez cutânea, sudorese e dispneia. Essa dor, o quadro clínico mais típico é isso aí, em aperto ou peso, queimação, tá? Na região do precórdio, ou aqui região do tórax à esquerda, com irradiação para a mandíbula, irradiação para o membro superior esquerdo. Tá? Como na medicina nada é igual
para todo mundo, você pode ter variações enormes desse tipo de dor, tá? Desde uma dor epigástrica, uma dorsalgia, uma dor do lado direito, né? Teve uma filha de uma amiga minha de 28 anos que ela sentou com dor nas costas e ela morreu. Ela não era hipertensa, era magra, não tinha dislipidemia, nada, e ela morreu. Em pouquíssimo tempo. O médico achou que era uma lombalgia, aí uma dor muscular, passou um anti-inflamatório e mandou para casa. E ela ficou com dor, à noite voltou para o hospital, já voltou com infarto já extenso, já foi para UTI e já morreu. Não tinha o que fazer, né? Então, assim, se tiver tempo no final, eu vou contar um caso clínico para vocês que aconteceu umas 3 semanas atrás, para vocês verem como é que é complexo quando as coisas se misturam, tá? Bom, pode ter irradiação, como nós já falamos, e pode se manifestar de formas atípicas, né? Espineia, síncope, fadiga, náusea, confusão, dor abdominal, diarreia, né? Pode ter peso no braço, às vezes a pessoa só sente o braço pesado, braço esquerdo, braço direito, pode acontecer inúmeras situações, tá? Pode ter dor nenhuma, tá? Um diabético às vezes faz isso, infarto sem dor, pode acontecer, tá? Isquemia miocárdica sem dor, então é difícil, né? Bom, diagnóstico, já falamos um pouco sobre isso aqui hoje, é feito quadro clínico principalmente, né? Mais o protocolo de dor torácica, que é a soma do eletrocardiograma com as enzimas cardíacas, os marcadores de necrose miocárdica. A soma disso tudo é que faz com que a gente chegue ao diagnóstico, tá? Quando você tem um supradesnivelamento do segmento ST, com 2 milímetros ou mais, e ele tem que ser em 2 ou mais derivações contíguas, aí você caracteriza um infarto com supra. Não adianta ser em uma derivação só. Tá? Uma derivação só, pode ser 4, 5 milímetros de supra, não caracteriza o infarto com supra. Tá? Tem que ser em 2 derivações sequenciais ou mais para você poder caracterizar. Seria o caso daquele elétron, né? Que ele tinha 3 alterações. D2, D3, AVF, né? Só aí já está caracterizado, não precisava nem ter da parede anterior lá. Tá? Se ele tivesse só em D2, D3, também estava caracterizado. Tá? Sempre contíguo. Contíguo ali significa sequencial. É isso aí. Isso aqui é importante, gente. Eu não falei no caso clínico. O bloqueio do ramo esquerdo agudo na vigência de dor pré-cordial também ele funciona como infarto com supra. Para efeito de tratamento é igual, bloqueio de ramo esquerdo novo é igual a infarto com supra. Agora, se você não tem histórico do paciente, tá? Se você não tem um eletro prévio, fica difícil você saber se aquele bloqueio de ramo esquerdo é novo ou não. Esse que é o problema, tá? Esse que é o problema. Se já é um paciente cardiopata, já é paciente do serviço, então você tem o histórico dele lá no prontuário, aí você consegue ver o eletro anterior, ver a descrição do exame físico, e você até consegue fazer um diagnóstico desse. Mas é difícil no dia a dia você conseguir mostrar que aquele bloqueio de ramo esquerdo é novo, tá? Mas se você conseguir demonstrar isso, é igual a infarto com supra, tá? Esses novos elétrons que estão sendo instalados no posto, eles ficam aqui no eletro do paciente? Fica no prontuário do paciente. Eles conseguem? Fica no prontuário. Não no prontuário eletrônico, no prontuário físico. Agora, a partir dessa semana, que tem um equipamento novo, ele vai, você faz o eletrocardiograma na beira do leito, depois você liga ele via cabo no computador e ele vai ficar no prontuário eletrônico do paciente também. Isso. Não, isso nós não vamos, já temos agora, não tinha, tá? Então você vai ter o eletro lá registrado junto com os exames laboratoriais do paciente. Muito legal, muito legal. Exatamente, mas ainda poucos lugares têm isso, tá? No prontuário físico você sempre tem, né? Tá? Bom, as enzimas cardíacas, CPK, CKMB, mioglobina tem que saber por causa da prova, provavelmente vocês nunca vão pedir isso na vida, e troponina,
tá? Mas tem que saber, tá? Vocês viram a questão que nem falava de troponina, né? Na alternativa correta, tá? Então, mas assim, CPK, CK total, CKMB e troponina. Essas são as enzimas que a gente pede na prática diária.